Olá, bom, eu precisava conversar com vocês. Quem me acompanha aí pelo Insta viu que eu fui numa festa, agora por isso que eu tô toda descabelada. Me diverti, brinquei, dancei, mas eu precisava completar o papo sério que eu tive com vocês um pouquinho antes de começar a festa. Eu fui no casamento, de começar a cerimônia. Eu fiz um videozinho, tá lá no Instagram, e quem quiser também me segue lá no Instagram, que eu tô colocando bastante coisa por lá. E se você não assistiu, aí você vai assistir, vai entender um pouquinho mais desse nosso papo aqui pelo YouTube. Bom, e eu não quis deixar passar para amanhã, que eu achei importante, porque agora realmente todas as mensagens, tudo que eu recebo é preciso passar para vocês mais do que nunca. Vocês estão acompanhando o noticiário. Ontem teve um confronto muito triste, assim, uma estupidez muito grande, mais uma estupidez da nossa humanidade, da nossa civilização, num conflito lá na faixa de Gaza. Eu sei que tem várias guerras acontecendo no planeta, mas eu sinto que aquelas notícias, aquele noticiário que chega até mim, é que realmente eu preciso me pronunciar, eu preciso refletir sobre aquilo que está acontecendo, né? Então, porque eu não procuro pelas notícias, as notícias que eu preciso ter conhecimento chegam até mim. E aí ontem eu fui surpreendida por essa ação que aconteceu e que está acontecendo agora nesse exato momento lá, através de uma cena que me chocou muito, de uma moça que tinha sido feita de refém pelos palestinos lá, né? Pela a briga toda lá do grupo lá deles, que eu não gosto nem de entender e nem faço questão nenhuma de entender. Nosso papo aqui, eu não vou falar de geopolítica, não vou falar de política, não é isso. Eu quero que vocês entendam a gravidade da situação do nosso planeta nesse momento. Nós estamos na iminência de acontecer algo para que a gente aprenda a, de fato, crescer. Por que eu falo isso? Porque eu sei que tudo que eu falar aqui, muita gente ainda vai se revoltar. Então eu falei que não é um momento, com essa guerra que aconteceu lá, e que é uma guerra que é importante, aonde até agora não teve uma quantidade muito grande de mortos como aconteceu lá na Ucrânia com a Rússia, mas é um ponto muito nevrálgico, onde ali é perigoso o que está acontecendo, porque existe todo um contexto por trás, maior até do que existe entre a Rússia e a Ucrânia. É um contexto mais espiritual do que propriamente o que acontece lá do outro lado. Então essa é a preocupação da galera do lado de lá, da espiritualidade. Mas, mais do que isso, o que é importante a gente tomar ciência nesse momento é que toda vez que eclode uma guerra, um conflito em uma determinada nação ou outra, a gente se mobiliza pela paz do planeta. E essa mobilização consiste em orações, em preces, em meditação. E eu falei no vídeo, muito bem intuída, e que é preciso falar essas coisas cada vez mais, que nesse momento preces e orações, não só nesse momento, mas que preces e orações em casos assim, não adianta, não serve para nada, é ilusão. E é uma ilusão que colocaram na gente. Tudo bem, as pessoas fazem... Lembra que eu venho falando que as pessoas vão agir com a melhor das boas vontades, achando que estão fazendo um bem e que, na verdade, elas estão sendo iludidas? Pois é, eu sei que vai doer em muita gente as coisas que eu preciso conversar com vocês. E uma das coisas é justamente a prece, a meditação, nesse momento, ou em momentos de conflito. Como funciona a prece e a oração, gente? Prece e oração é uma ligação que você faz com o lado de lá, num pedido, numa súplica. Pode ser em agradecimento também. Mas na maioria das vezes, acho que 80% dos casos de prece é de pedido de socorro, é pedido de amparo. Então, quando você faz uma prece
intercedendo por alguém, pedindo socorro por alguém, para que tenham compaixão. Isso tudo você está acionando, você está tentando se conectar com equipes de socorro que estão do lado de lá para intercederem com aquelas pessoas. Já começa uma coisa que, só para que vocês possam raciocinar, isso aí foi coisa que as religiões colocaram na gente. Nós precisamos nos sentirmos menos culpado e é inconsciente, tá? Por essas coisas ruins que acontecem no planeta, e a forma como a gente encontra é fazendo prece. Porque nos ensinaram que a gente fazendo prece, nós estamos emitindo a energia do amor. Nós estamos pedindo misericórdia, estamos tendo compaixão. Não foi isso que ensinaram pra gente? A gente não sabe amar. Olha, eu acho que é tempo da gente conseguir entender realmente o que acontece. Quando se pede, quando se faz uma prece assim, você está acionando, está tentando se conectar com uma equipe de socorro. Então, nesse momento, eu garanto para vocês que nós temos várias equipes de socorro lá na região da faixa de Gaza, assim como existem equipes de socorro em todos os conflitos, sejam grandes ou pequenos, que estejam acontecendo agora no nosso planeta. São equipes especializadas para tentar minimizar o efeito de um conflito. São equipes especializadas em tentar mostrar para as pessoas que estão diretamente ligadas a esse conflito, passando orientações, passando outras escolhas, tentando mostrar para essas pessoas que estão liderando ali que existem outras formas de se resolver a questão, né, o litígio ali entre eles. Mas é preciso que a gente tenha consciência que essas equipes elas estão trabalhando e que quando você começa, vou fazer uma meditação, todo mundo pedindo, é como se o telefone das equipes de socorro não parasse de tocar. Os trabalhadores que estão lá, eles estão empenhados em fazer o melhor deles. E cada vez que a gente se mobiliza numa coletividade achando que a gente está enviando amor, compaixão, quando a gente ainda nem sabe trabalhar nessa frequência, a gente só está congestionando, vamos dizer assim, as linhas de comunicação com as equipes de socorro, que estão super atarefadas lá para socorrer todas aquelas pessoas que estão de fato envolvidas dentro do conflito. Então, quem está dentro do conflito deve sim fazer prece, deve orar, deve pedir ajuda, misericórdia, que tenham compaixão, porque aquelas pessoas, elas se conectando com as egrégoras de socorro, elas vão ser auxiliadas, elas estão ali no olho do furacão. Então, se a gente começa a mandar um monte de pedido em vão, que é em vão, gente, é em vão, eu asseguro que é em vão. Vocês só vão atrapalhar mesmo o cruzamento de informações, de pedido, para aquelas equipes que estão ali trabalhando e que precisam operar socorrendo as pessoas que estão lá no conflito, seja em Gaza, seja na Ucrânia, seja aonde for, aonde tiver um conflito. Eles estão trabalhando para isso. Então, o que nós podemos fazer? Crescer, entender a nossa parcela de responsabilidade dentro de um conflito mundial. Então, quando eu falo isso, é porque enquanto houverem soldados, haverá guerra. No momento que nós não tivermos mais soldados no planeta, não teremos mais guerra. Porque simplesmente os generais, os comandantes, os presidentes, os líderes não vão querer se ensopapar um com os outros para decidir a questão deles. A guerra acontece porque tem quem execute. E quem executa a guerra somos nós. Quando eu digo nós, de linha de frente, os soldados que aceitam. Mas eles ganham para fazer isso. Ok, existem muitas outras formas de você ganhar a vida sem precisar ser um soldado, sem precisar ingressar nas Forças Armadas.
eu sei que, de novo, falo, não vão entender, eu sei, tá? Nós temos outras formas. As pessoas que ingressam nas Forças Armadas, elas estão equivocadas, achando que estão fazendo um bem, quando na verdade elas estão enganadas pelo sistema e pela equipe dos trevozinhos lá e dos... Aí não é nem questão dos antagônicos, são dos trevosos mesmo, tá? Então, porque os antagônicos, eles têm maneira diferente de pensar, mas eles não chegam ao ponto das atrocidades de uma guerra. Na verdade, são os trevosos mesmo. Então, é difícil entender, né? Vocês dizem, mas tem que defender o país. Não, não tem que defender nada. Nós temos, para a gente evoluir, a gente precisa abandonar essa coisa do meu país, seu país, minha religião. Esse conflito que está acontecendo lá, né, entre Israel e Palestina, é em nome de Deus, é em nome do que eles acreditam ser Deus. Olha, vocês não têm noção do quanto a gente ainda é enganado aqui, o quanto a gente ainda é iludido. E se a gente não tiver, isso é beabá. Se não conseguir entrar na cabeça de vocês isso, não tem evolução. A gente precisa caminhar para ter, nós vamos perder esses exércitos, perder fronteiras, perder essa ideia. Quando a gente fala de um país, de um planeta fraterno, as pessoas ainda têm a ideia, não, um planeta fraterno, onde todos vão viver bem em seus países. Não, não é todos vão viver bem em seus países. Todos viverão bem no planeta Terra, sobre a Terra. Sem isso de meu país, seu país, minha nação, sua nação, verdadeiramente irmãos, estamos longe disso, mas é preciso que a gente comece a entender, senão cada vez a gente vai estar mais longe. Se a gente não der o primeiro passo e começar a trabalhar isso na nossa cabeça, vai demorar muito mais para isso acontecer. Aí nós teremos as forças, vamos dizer, de combate àqueles que ainda cometem a maldade e a atrocidade. Mas não vai ser contra uma nação. Soldados matam civis que nem conhecem. Soldados fazem barbaridades com pessoas que nunca viram na vida. Quando tem uma guerra, o piloto que joga uma bomba numa cidade, ele não conhece aqueles habitantes da cidade. Ele simplesmente está cumprindo ordem. É uma diferença muito grande nas equipes que trabalham do lado de lá, que a gente chama de ceifadores, só para que vocês possam entender, que tem outro nome que a gente não pode revelar, mas para que vocês possam entender, tipo um esquadrão de limpeza, ok? Usar ceifador fica um nome mais pesado. Não quero assustar vocês. Mas nós temos esse tipo de equipe lá que combate aqueles que realmente cometem atrocidades pessoais. Inimigos dessa vida ou de outra, que vem cobrar agora. Aqueles que ainda se comprazem muito no mal, como psicopatas. Existem espíritos que é difícil de você controlar. Então, futuramente, nós vamos ter esse esquadrão na Terra só para esse tipo de controle, até que nem isso mais seja necessário, que é assim que os planetas mais evoluídos vivem. Não precisa ter esse controle, não é preciso entre os habitantes. Mas mesmo assim, dependendo do quadrante da galáxia, próximo de que planeta eles estão, ainda é preciso ter uma equipe para proteger o planeta inteiro. Geralmente essa proteção ela é eletromagnética, mas existem armas também para que se possa proteger o planeta. Porque estamos falando de consciências, e existem consciências que quando vê aquele mundinho ali está muito feliz, está todo mundo felizinho, todo mundo já viu, vamos lá para tentar dominá-los, porque eles são bonzinhos, eles não têm armas. Então isso vai existir ad eterno.
mas a gente precisa construir a nossa felicidade ou não. O que nós fazemos hoje em dia no nosso planeta é construir uma felicidade ilusória. Nos enganam, nos iludem. Esse é que é o mal. Isso é que é ruim para uma construção de uma civilização, porque todos estão sendo enganados. Quando você sabe, traz dentro de você o conceito verdadeiro daquilo que você prega e daquilo que você acha que é certo, é uma coisa. Quando você acha que está agindo certo e, na verdade, o motivo por trás não é verdadeiro, não é real, é uma ilusão que te contaram, aí é perigoso. E o nosso planeta vive essa ilusão, assim como outros também já viveram. É uma ilusão nós acharmos que é necessário termos armas para combater nossos vizinhos. É ilusão achar que isso é uma coisa boa, você ter um exército, que as pessoas que estão no exército são pessoas que estão evoluídas, trabalhando. A gente precisa quebrar isso dentro da gente, senão vão continuar existindo exércitos. Nunca teremos aquele esquadrão para defender o nosso planeta. Vai ter sempre só defendendo interesses de grupos. E a gente não vai evoluir. Pelo contrário, vai chegar um ponto que vai ser necessário um extermínio, porque nós não vamos ter mais controle disso. Um extermínio geral. E o nosso planeta está por um fio disso. Quando a gente se fala em extermínio geral, a gente fala de explosões de armas nucleares, para poder sanear tudo de um jeito geral. Mas tem como a gente evitar isso? Nos conscientizando, começando a entender. A espiritualidade, nossos amigos do lado de lá, eles sentem como a gente vibra. Então não precisa você dizer, eu sou bonzinho, eu estou meditando pela paz mundial. É preciso que você vibre realmente isso. É preciso que você seja a paz. Não é vibrando, não é orando, não é tumultuando os telefones da equipe de socorro que você está. Não, é você vibrando a paz. É você sendo realmente misericordioso, generoso, tendo compaixão. E como você vai fazer isso? Pelos que estão próximos. Quando você vê uma situação dessa, de guerra, você tem que trazer isso para dentro de você e mudar o teu comportamento, compreender que as guerras só acontecem porque elas nascem dentro da gente. Então é nesse momento que você tem que trabalhar se desarmando e não o contrário. Eu preciso me armar, eu preciso... esses estão errados, são desumanos, eles têm que ser mortos, eles têm que ser exterminados. Deixa isso com a equipe que está preparada para fazer isso. E que no futuro só ela existirá, para pegar esses que ainda se comprazem no mal. Tem muitos dentro dos exércitos do mundo inteiro, e a maioria das pessoas que trabalham nos exércitos, quando realmente tem que ir para uma frente de combate, eles colocam para fora o desejo de matar, que habita dentro dele. Aí usa a justificativa que está fazendo isso, está sendo pago para fazer isso e faz em nome da sua nação para defender aquelas pessoas que ele nem conhece, matando pessoas que ele também nem conhece. Essa é a verdade. Eu sinto muito, talvez tenham militares que me assistam, mas para refletir sobre isso. Quando você ingressou nas Forças Armadas, você teve um monte de opção. E eu sei que você fez com a melhor das boas intenções, porque é assim que o esquema funciona, é assim que o sistema faz, nos ilude, faz com que a gente pense que estamos fazendo melhor, quando na verdade não estamos.
Então, quando eu falei sobre a guerra e que ao ver aquela cena que eu não procurei, que ela veio até mim e que me tocou tanto, enquanto eu estava indo para a festa, ao ponto de eu ficar até triste mesmo. Mas depois eu soube separar as coisas, eu curti a festa, a gente precisa entender que cada um está no ponto, está no lugar certo, onde tem que estar. Não ia adiantar eu ficar sobrecarregando as linhas lá, pedindo, orando, meditando. Não. Eu tenho que trazer alegria, generosidade, compaixão para o meu coração. E realmente eu tive até a oportunidade de exercitar isso durante a festa, diante de uma situação que eu pude ajudar uma pessoa, mesmo que emanando uma situação que estava ali do meu lado, não estava do outro lado do planeta. Que eu segurei a barra espiritual de uma pessoa que estava já completamente numa situação que ela não estava bem, ela estava sendo ali atacada também, tanto no físico, mas eu soube sustentar ali, segurar, aliviar, levar com bom humor para que ela também conseguisse passar por aquilo de uma forma, o conflito que ela estava passando naquele momento. Então, o que eu fiz? Eu consegui ser paz, trazer um pouco de paz para quem estava vivendo um conflito do meu lado, porque eu soube ver a situação daquela pessoa. E é isso que vocês precisam fazer. Não é ficar meditando, eu sou amor, vou mandar amor para lá, para lá. Não funciona. Isso é ilusão. Fizeram isso conosco, nos enganaram dizendo que isso ia adiantar alguma coisa, para tentar que a gente se sentisse útil melhor, mas não funciona. Falo para vocês porque eu vejo o que acontece do lado de lá, não é ninguém que me conta. Eu sei que muita gente não entende, talvez fique revoltado, porque ainda traz a energia bélica dentro de si. Então, não posso fazer nada. Mas peço que pelo menos reflita, porque é assim que a gente vai crescer. São conceitos novos que estão sendo trazidos para o planeta, maneiras novas da gente enxergar a religião, a religiosidade, a conexão com o outro lado. E se a gente não se despir totalmente das velhas crenças, não vai evoluir. Quem não abandonar velhas crenças, de coração aberto e ter entendimento para aceitar essa nova concepção de religião no sentido de religarmos com o outro lado de conexão espiritual, não vai evoluir. Não tem nada demais em não evoluir também, mas só não se iluda que você está evoluindo, só isso. Não quer? Ok. Não, mas eu quero continuar só orando, meditando, porque eu acho que eu ajudo. Beleza. Escolhas. Mas não se iluda. E nem se ache o tal porque você está meditando o dia inteiro pela paz mundial. É só isso. É louvável o trabalho? Ok. Reúne pessoas, é gostoso. Você se conectar com uma egrégora, ter contato com o mundo espiritual. Mas só não se iluda achando que isso vai ajudar num processo desse. Pode ajudar em outras situações, mas num conflito não ajuda. E volto a falar, a prece e a oração é pedido de socorro, então vai funcionar com quem está lá no conflito. Continuem quem está no conflito orando, pedindo ajuda, que é isso. A ajuda vai chegar. Agora quem está do lado de cá, mude o seu comportamento, mude a sua maneira de pensar, observe o que você está fazendo, pare de julgar, pare com essa visão nacionalista, o meu país, o meu político, o meu isso, o meu aquilo, pare com isso. É difícil falar, né? É difícil falar essas coisas porque eu sei que muita gente não vai entender. E vai dizer, aí começa, ele é isso, ele é aquilo, ela tá do lado de fulano, tá do lado de Beltrano, não tô do lado de ninguém. Eu tô do lado da egrégora que me acompanha do lado de lá e que me pede cada vez mais para eu vir falar essas coisas para vocês.
mesmo sabendo que não vou agradar muito. Eu não tô aqui para agradar. Eu não tô aqui para iludir ninguém, para ficar enganando ninguém, não. Tá? O momento é crítico no nosso planeta. Estamos falando de transição planetária, estamos falando de seres que ainda não conseguiram evoluir, estamos falando de ilusão, de um falso despertar que está acometendo o planeta inteiro. Então vamos ser realistas. Se não mudar comportamento e modo de pensar, não tem evolução. É muito fácil chegar e eu falar para vocês: vibrem o amor, vamos meditar aqui. Nem eu sei amar totalmente. Nem eu. E a maioria de vocês aí não sabe. Não vou dizer todos, só para não ser... Mas tenho certeza, não sabe. Como é que você manda uma vibração de amor para alguém? Você sabe mudar teu padrão vibracional mesmo para você vibrar na frequência do amor? É só rir, é só ser alegre. É muito fácil a gente ser alegre por fora. Eu podia agora estar aqui, rindo para vocês não iam nem perceber o quanto o assunto é sério, trazer, rir. E de repente, eu me diverti, eu dancei, eu brinquei, mas eu não estava na frequência da alegria. É porque eu estava entre amigos, eu também não ia ficar com a cara de uma frequência mais de seriedade que eu estou vibrando. Cheguei em casa e resolvi gravar o vídeo, dentro do padrão da minha essência agora, né? Mas a gente vai, então, eu estava na festa, eu estava rindo, brincando, estava feliz ali em alguns momentos, mas dentro de mim eu estava preocupada. Eu estava o tempo todo vendo o noticiário, o que estava acontecendo. Então eu não estava na frequência da alegria, e isso que a gente tem que entender. Não é só você, eu estou na frequência, não. Você tem que ser a frequência. E isso, você não pode se enganar. E as pessoas se enganam. Infelizmente, eu estou vendo que está todo mundo se enganando. Né? Você percebe pelo padrão da pessoa, e quando a gente vê energia, e do lado de lá eu vejo com muita facilidade, do lado de cá eu já tenho as minhas dificuldades. Mas do lado de lá eu vejo energia. E aí eu vejo que até meus amigos, pessoas famosas que a gente vê aí, que a gente de vez em quando encontra. O Padre Fábio de Mello, ele tem uma energia bacana, tá? O Fábio tem uma energia bacana, mas ele andou também mal. Ele andou mal. Né? Então, porque ninguém é full time, energia alta, frequência alta. Isso é ilusão, gente. Não tem como. A gente está aqui encarnado num planeta que, se o planeta está oscilando, o que dirá nós? Até porque a gente reverbera de acordo com ele. Olha a frequência Schumann aí, a ressonância Schumann. Ela tá, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Aí você vai dizer que eu sou full time amor, eu sou full time alegria, tô sempre rindo, feliz. Você está se enganando. Né? Então, isso é uma ilusão que estão tentando colocar na gente. Prestem atenção. Então, por isso eu falei, eu podia estar fazendo um vídeo, cheguei lá antes, gente, vamos orar, vamos pedir pelos nossos irmãos, mas eu sei o que acontece do lado de lá. Nem que a gente orar e pedir pelos irmãos não vai adiantar nada, só vai tumultuar. Então, exercitem a compaixão de uma outra forma. Olhem os conflitos que estão ao redor de vocês, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, numa festa como eu estava. Olhem esses conflitos e aí sim exercitem a compaixão, o carinho, sem julgamento com quem está passando por um conflito. Não julgue, apenas ajude. Aí sim você vai estar evitando mais guerras no planeta, tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês. É sério mesmo. Vocês sempre me vêm rindo, brincando, né? E é um momento crítico que
eu vejo que se a gente não acordar de verdade, a gente vai ser arrastado de novo para ilusões de uma outra religião que vai surgir aí, muito mais dominadora, castradora, do que todas as que nós já tivemos aqui. Então, pensem nisso, tá? Pensem nisso. Bom, a gente tá aí para crescer, para realmente a gente evoluir, para a gente dar o nosso melhor. E é isso que eu quero que vocês façam. E é isso que a espiritualidade quer também. Né? É isso que eles estão buscando e estão se esforçando ao máximo para nos ajudar nesse momento tão complicado, que já sabiam lá atrás que nós passaríamos por isso, porque é natural. E nessas confusões existem os oportunistas que se aproveitam das confusões. E é isso que está acontecendo. Então, se a gente não ficar ligado, esses oportunistas vão parecer, são lobos em pele de cordeiro. Né? A gente vai ver isso em todos os setores, em todos. Na política, nas religiões, em tudo. Nas artes, vão aparecer aqueles que vão nos enganar. E a gente vai estar achando que está fazendo bem para a humanidade. Só estaremos perpetuando o velho sistema que precisa ser quebrado. Ok? Pensem com carinho nisso. Abram a mente de vocês para quebrar crenças, viu? Para realmente vocês se permitirem receber as informações que vocês próprios vão receber. Vai chegar para vocês. Mas se vocês estiverem presos em crenças fechadas, tipo, não, eu só vou confiar na pessoa que reza. Um exemplo, né? Não, eu não vou nem mais seguir a Meire, porque a Meire não reza. Eu não vou nem mais seguir fulano, porque o fulano, o trabalho, ele falou que não era para fazer assim, o assado. Porque eu sinto que tem muita gente já trazendo informações novas, novas maneiras de ver. E essas pessoas não estão sendo muito bem ouvidas, porque não estão trazendo o velho sistema. Então, aqueles que estão trazendo o velho sistema numa roupinha diferente, está sendo aceito. E não sei até que ponto, onde vai chegar isso, sabe? Acordem de verdade, tá bom? Bom, eu me solidarizo muito com o que está acontecendo lá, com as vítimas que não tem nada a ver com conflito, com pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a guerra que travaram. A maioria não pensa daquele jeito, mas estão lá no meio daqueles que pensam assim. E é isso que acontece se a gente continuar mantendo a nossa velha forma de pensar. Um dia vai chegar na nossa casa o que está acontecendo lá. E aí vai ser tarde demais para a gente mudar. A gente vai aprender pela dor, do mesmo jeitinho que eles estão aprendendo agora. Bom, é o papo que eu tinha para falar com vocês, tá? Mais uma vez, obrigada mesmo de coração. Fiquemos com a luz e vamos buscar nossa evolução, né? Tá bom? Beijos aí.